Inteligência, de acordo com a filosofia clássica, é a nossa capacidade de abstração. Abstração, que é a separação entre matéria e forma. Por quê? Porque a abstração, ela supõe, para que ela seja feita, algo que tem sido há muito tempo desprezado, que é o conceito de virtude. Nós precisamos saber o que é que nós precisamos trabalhar para alcançar a sabedoria, e isso pressupõe uma análise da inteligência, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então continue prestando atenção. A aula ela é detalhada e ao mesmo tempo rigorosa na análise daquilo que nós temos como o objeto mesmo do nosso estudo, que é a inteligência. Tá bom? Vamos continuar. A inteligência apreende as essências das coisas sensíveis, sem as condições individuantes que nas próprias coisas sensíveis se acrescentam a esta essência. Ela é, portanto, uma operação que resulta de uma abstração. Então, a inteligência, ela é das essências. Alguém que acredita que não existe a essência, muito provavelmente, é uma pessoa que está usando pouco a sua inteligência. E não é porque ela não está percebendo a essência das coisas que isso não existe. Tá? Fazer o quê? Ela não está percebendo. Mas existe. Tem gente que percebe. Tá? Então, a essência, que é a realidade que sustenta, que na verdade é o fundamento daquela realidade, é o essencial da coisa. Tá? O essencial das coisas é algo imaterial. Agora, a coisa em si, ela é material com uma essência imaterial que a sustenta. A mesa, ela é matéria, mas para que ela seja mesa, ela tem que ter a essência de mesa. E a essência de mesa, ela pode ser aplicada em qualquer lugar do universo, em qualquer tempo que já existiu ou que vai existir. Porque ela é imaterial. A essência das coisas, ela é universal e permanente. E nós, enquanto seres humanos, somos capazes de perceber isso. Porque nós temos essa capacidade imaterial que se chama inteligência. Que é capaz de perceber a imaterialidade até mesmo das coisas. E até mesmo de nós mesmos. Né? Então, qual que é a essência do homem? A essência do homem é ser um animal racional. Segundo Aristóteles, é assim que ele definiu essa essência. Né? Que cor que é o animal racional? Que peso que é o animal racional? Não tem. Porque a gente está falando de essência, a gente não está falando deste animal ou daquele animal racional que sim, tem uma cor, tem um peso, né? Tem uma textura, por aí vai. Né? Então, a essência ela não pode ser material, mas ela sustenta a materialidade das coisas, que no fim das contas é o que vai dar o caráter de individualidade. Tá? Então, o animal racional é uno. Né? Todos os animais racionais têm a mesma característica, do ponto de vista essencial. Mas do ponto de vista material, cada animal racional tem uma característica. As características materiais individualizam o ser humano, que é um animal racional. Então aí tem um que tem barba, tem um que é mulher, tem outro que é homem, tem outro que é gordo, tem outro que é magro. Né? Por quê? Porque
estas todas que eu citei aqui são características materiais. Tá? Então, o sentido recebe a forma do sensível em uma matéria que nenhuma semelhança apresenta com a do sensível. Diz-se, portanto, que recebe a forma do sensível sem a matéria. Ora, isto já é uma abstração, porém não é uma abstração tão grande como a da própria inteligência. Então, existem graus de abstração, poderíamos dizer. Quando a gente percebe uma coisa, a gente já fez uma abstração, mas é uma abstração muito rudimentar, porque a abstração que a gente tem, por exemplo, deste papel, deste aqui, né, é uma abstração ainda deste papel com estas características materiais. Tá? Agora, quando depois de perceber este papel e analisar o que é papel e buscar a essência do que é ser papel, eu já comecei a fazer uma abstração muito mais elevada. Agora eu estou falando de papel, e qualquer papel aqui se encaixa nesta essência que está no meu intelecto. Agora, este papel aqui está na minha inteligência, mas está de uma maneira muito rudimentar, porque ainda está de uma maneira material. Quando eu fizer a abstração da essência do papel, que já é totalmente imaterial, aí eu estou usando estritamente a inteligência. Então a inteligência é imaterial, é imaterialidade. O sentido, apesar de ter uma certa imaterialidade, ainda tem materialidade. Tá bom? Os sentidos conhecem apenas as qualidades exteriores do objeto conhecido, não a própria essência. Quando a inteligência alcança o que é um ser humano, a essência do ser humano já não considera mais se trata deste ou daquele indivíduo. Então, quando eu estou falando desse ser humano, eu não estou falando do meu pai, não estou falando do meu amigo, eu não estou falando da minha esposa. Eu estou falando desse ser humano, é da essência do ser humano. E isso é imaterial. Por quê? Porque se aplica a qualquer um. E não tem peso, não tem cor, não tem cheiro. Tá bom? No caso da inteligência, o objeto sobre o qual se trabalha para abstrair a essência é o material fornecido pela fantasia. Então, a gente não está desprezando a imaginação, a fantasia. A gente, inclusive, está afirmando que para inteligir algo, a gente parte da fantasia. Né? Eu busco a essência de algo que eu já percebi um dia. Percepção das coisas. Por isso que é muito bom que a gente aumente a nossa experiência. Porque na hora de nós abstrairmos as essências, nós vamos ter muitos elementos experienciais que fundamentam essa inteligência, essa essência que a gente buscou. Tá? A inteligência, pois, é uma faculdade cujo objeto não é externo no homem, mas interno, embora através desse relacione-se com os objetos externos. Então, quando a gente alcança uma essência, a gente não vai ficar no mundo das essências. Mas a partir disso, a gente consegue se relacionar com as outras coisas de outra maneira. Aí sim que a gente ficou inteligente. Quando a gente passa de essência em essência. Isso quer dizer de verdade em verdade, de verdades menos elaboradas para verdades mais elaboradas. E quando eu vou acumulando intelecções ou inteligência no sentido do alcance da essência da verdade, eu vou me tornando mais inteligente. Aí sim, mas quando? Quando eu alcanço o nível da essência, da verdade, da imaterialidade, que só a inteligência pode alcançar. Tá? E isso é inteligência, gente. Isso é inteligência. Imaterialidade. Agora, aqui nós temos um ótimo exemplo para a gente entender essa questão do que é fantasia, do que é inteligência e do que é essência. Tá? Preste muita atenção, eu vou lê-lo. Se considerarmos que a essência apreendida de homem é animal racional, limitando-nos estrita e rigorosamente ao conteúdo dessa informação, que ser poderemos reconstituir? Então, se você pensar
num animal racional, como que ele vai ser? Como que a gente pode fazer um animal racional? Reconstituir um animal racional, da essência para a coisa. Vamos supor que você nunca viu um animal racional. Só falaram, um homem é um animal racional. Então agora faça um homem. Como que você faria? O animal em questão poderia ser de carne, de sílica, de circuitos digitais, ou de algum ou de todos os materiais desconhecidos que se queiram. Poderá ser grande ou pequeno, imensamente pequeno como uma bactéria, imensamente grande como uma estrela, ou poderá ter todas as formas geométricas e disposições de partes que se queiram. Poderá ter os órgãos os mais diferentes que se possa imaginar. Todas essas características, como ele, poderá se realizar enquanto indivíduo, poderão ser tão variadas quanto seja possível serem tecidas com a imaginação ou fantasia. Pois, na verdade, a informação contida na inteligência não especificou nenhuma dessas qualidades, porque não as continha nenhuma. Se fôssemos construir na realidade o ser apreendido pela abstração da inteligência, tal como ele está lá, teríamos que construir um ser imaterial, um homem imaterial. E este homem não existe. Resumindo, da essência do homem, que homem que eu posso fazer? Nenhum. Porque fazer é com coisas materiais. E a essência, ela não é material. Ela é imaterial. E se ela é imaterial, se eu ousar construir algo material com ela, ela não vai me servir de nada. E eu vou fazer uma aberração. Quer dizer, das coisas materiais, eu apreendo a essência. E a essência apreendida, com ela, eu posso fazer algo material. Desde que eu tenha percebido algo material antes. Tá? Então, se um dia eu vi uma cadeira, agora eu sei o que é uma cadeira. O que é uma cadeira é a essência da cadeira. Mas eu só posso fazer uma cadeira porque um dia eu vi uma cadeira material. Porque se eu fosse simplesmente informado do que é uma cadeira, que cadeira que eu ia fazer? Que tamanho? Que peso? Que material? Não tem matéria. Não tem matéria a essência. E aqui nós nos encontramos com uma dualidade inevitável. Tudo bem que na vida real, na realidade em si, nós não conseguimos ter separadas as coisas. Né? Aqui estão juntas matéria e forma. Tudo é matéria e forma, junto. Mas na inteligência, há uma separação. A inteligência justamente é o que ela faz, é separar, é abstrair, separar a matéria da forma. E é assim que a inteligência trabalha, por separação. Tá? E quando nós não temos virtude, fica tudo misturado. E a gente não consegue mais perceber as essências. E é aí que a gente vai cair numa loucura, que hoje em dia é muito grande, muito comum, de falar que as essências não existem. Que só existe existência. Né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai continuar no salmo. É esta possibilidade de ver estas essências abstratas que é o fundamento psicológico da contemplação da inteligência. É só porque a gente tem capacidade de abstração que a gente pode contemplar a verdade. Por isso que aqui nós estamos ainda falando de educação para a sabedoria. A educação para a sabedoria pressupõe a alta capacidade de abstração, de abstrair, de separar. Essa capacidade de separação, ela tem que estar muito bem desenvolvida para que alguém chegue à sabedoria.
Porque a sabedoria é uma participação do intelecto humano no intelecto divino. E o intelecto divino é imaterial. Então a gente vai subindo de grau em grau, do rudimentar ao cada vez mais elaborado, para um dia conseguir contemplar a verdade. Tá? Agora nós temos algumas consequências disso aqui. As formas vistas pela abstração da inteligência não podem ser desenhadas em papel, nem podem ser reproduzidas em filme, nem esculpidas em estátua. Não é possível desenhar a essência do homem. Não é possível desenhar a essência do belo. Não é possível esculpir a essência da bondade. No entanto, elas estão lá dentro, visíveis no interior da inteligência. O belo, a beleza, a bondade, a ordem, a verdade, mesmo que você não queira, elas estão na sua inteligência. Uma coisa é não querer, outra coisa é falar que não está. E só está porque nós temos essa capacidade de abstração completa, que é a verdade. É aí onde se encontra a verdade, a beleza, a bondade e por aí vai. Cabe então a pergunta: em que matéria está a verdade, por exemplo? São coisas totalmente despidas de todas as características de materialidade, tanto que não podem ser reproduzidas na matéria. Como que você reproduz a verdade? Que cor que ela tem? Que peso, que cheiro? No entanto, elas existem e podem ser vistas dentro de nós. Existem, portanto, dentro de nós entidades totalmente desprovidas de características materiais. Não pode ser num substrato material que elas estão, portanto, depositadas. Mas esse substrato é o intelecto. Portanto, o intelecto é algo imaterial, existente dentro do homem. Existe dentro de nós uma realidade imaterial. Sei lá por quê, só sei que é. É assim. E quero ver quem prova o contrário. A verdade, ela é imaterial. Tanto é que a verdade pode ser disso ou daquilo, mas ela é verdade. E eu sou capaz de perceber. E se é assim, como desconsiderar isso quando nós formos falar de ensino? Como falar que a verdade é simplesmente relativa? Muitas pessoas não cultivaram a vida da inteligência de modo a alcançarem uma capacidade de abstração suficiente para perceberem claramente a existência dessas ideias abstratas em sua inteligência. Não é porque você não consegue perceber que isso não existe. Que prepotência, né? A gente achar que uma coisa não existe só porque a gente não consegue perceber. Se a gente não percebe, a gente poderia trabalhar para perceber e pronto, né? A inteligência pode gradativamente ir se elevando de abstração tão elevadas e tão intensos que de suas alturas mal se percebe mais o movimento paralelo da fantasia. A dificuldade da questão da imaterialidade da alma é, portanto, a dificuldade dos principiantes na vida filosófica. Para os principiantes fica muito difícil distinguir se o intelecto é a própria fantasia ou é algo distinto que se dá conjuntamente com a fantasia. O que isso quer dizer? Que quando a gente vai aumentando o grau de abstração, a gente começa a ver as coisas não mais de maneira materialista. A gente começa a ver o mundo de maneira imaterial. Porque você teve um contato com uma realidade imaterial que impacta a sua vida. Agora, quando você só vive da matéria, e aí, muito provavelmente, do prazer, da busca desordenada de segurança de si mesmo, do seu corpo, quando você vive muito das realidades corporais, dificilmente você vai usar a sua inteligência nesse nível, de alto nível, de abstração. E aí, você vai confundir as coisas.
Se você usa mais seu corpo do que sua inteligência, você vai achar que tudo é corpo. Você vai começar a ver as coisas em função da sua ínfima capacidade abstrativa. Você não consegue separar as coisas, você consegue ver tudo em função da matéria e do corporal e do físico. E aí vai parecer que a inteligência é mais ou menos o que está na sua imaginação. Mas na verdade não é. Na verdade você nem está usando a inteligência direito. Ela é muito mais elevada que isso. E quando nós alcançamos um nível de elevação, a gente vê as coisas de maneira diferente. Por isso que é importante, na filosofia, sempre foi a ética, a moral. Porque é justamente isso que faz com que a gente deixe de viver somente em função dos nossos instintos egoístas, materialistas, físicos e corporais. E aí a gente começa a viver de maneira mais elevada. Tá? Muitas atividades que o homem atribui corriqueiramente ao uso do intelecto, na verdade, não passam de uma atividade da fantasia. E isso que é a coisa. Normalmente a gente está usando a inteligência, mas a gente acha que está usando a inteligência, mas na verdade está usando simplesmente a fantasia. Tá? É aí que a gente começa a dar opinião. Né? Você não quer falar a verdade, você quer dar a sua opinião. Né? Você quer dar a sua opinião por quê? Porque a sua opinião é sua, é de uma realidade que você experimentou, é de uma coisa muito superficial e seu. Quando na verdade ninguém quer saber tantas opiniões. O que a gente quer é saber a verdade. E a verdade, ela é imaterial. Ela está além de nós. E para alcançá-la, nós precisamos muitas vezes ir contra nós mesmos. Porque queremos aquilo que está tomando o lugar da verdade. Por isso que a verdade tem essa característica de dolorida, de difícil. Por quê? Porque ela vai contra, muitas vezes, os nossos próprios instintos. Tá? Encerrando. Olha o que vai dizer Santo Agostinho. Normalmente, Santo Agostinho, Santo Tomás, eles vêm, né, com um parágrafo e resume a aula inteira. Né? E aqui é o que o Santo Agostinho está fazendo. Né? A mente erra, porém, quando passa a se unir a estas imagens com um amor tão extremado que passa a pensar ser ela própria algo que tem a mesma natureza delas. Ele está falando que a nossa inteligência erra quando a gente começa a achar que a inteligência é estas imagens que não saem da nossa cabeça. Quando a mente se julga ser algo assim, pensa ser ela própria um corpo. Foi assim que alguns pensaram que a alma fosse o sangue, outros o cérebro, outros o coração. Tem gente que acha que a inteligência é o cérebro, tem gente que acha que a inteligência é o coração. Quando, na verdade, quem fala de inteligência está falando de coisas mais elevadas, tá bom? Não está falando dessas coisas aí que são corporais, que são palpáveis, são materiais. É imaterial. Outros imaginaram a alma composta de corpúsculos indivisíveis, aos quais chamaram átomos. Tem gente que fala, é só uma mudança de átomos, é só um movimento de partículas. O que você está falando? Eu não estou falando de partículas, eu estou falando da essência da possibilidade das partículas, meu filho. É muito mais elevado, você não está entendendo nada. Essas pessoas que vivem em função destas ideias de que o mundo veio das partículas e da física quântica, que analisou o movimento das coisas, gente, ainda você está no mundo das coisas. Ainda você está numa realidade material. E da onde é que veio a matéria?
Da onde é que veio a possibilidade da matéria? Eu não estou falando de material. Não estou falando de material. E que matéria é essa que é capaz de autogerar-se? Né? Agora, quando a gente faz essas perguntas, a gente começa a ver que a gente não tem outra possibilidade a não ser apelar para uma realidade imaterial. Uma realidade imaterial. Tá? Agora, se a gente quiser ver isso de maneira corporal, quiser, porque quer, né, um lado da vontade, aí você já não está querendo mais usar a inteligência, né? Aí o problema é seu. Tá? Mas eu não consigo ver que da matéria poderia ter vindo ela mesma. É algo meio contraditório. Mas enfim, normalmente esse tipo de pensamento vem de gente que usa pouca inteligência, é normal. Né? E hoje em dia, cada vez mais. Por quê? Porque hoje em dia não se tem mais os requisitos para se usar a inteligência, que é a virtude. Tá? Isso a gente vai ver na próxima aula. Eu peço que você não perca esse estudo por nada, porque isso é muito importante. Na verdade, resume o problema da humanidade atual. Tá? Continuando, outros imaginaram a alma composta de corpúsculos indivisíveis, aos quais chamaram átomos. Por consequência, todos estes imaginaram que era mortal, pois não seria possível permanecer imortal sendo corpo ou algo composto com o corpo. Que Santo Agostinho está falando. Então, que a imortalidade da inteligência é uma necessidade, porque ela não é matéria. E matéria é o que morre. Né? Tudo que é material acaba. Né? E o que é imaterial? Não sei. Né? Eu acho que não acaba. Né? Essa é a conclusão que a gente chega. Né? Se o que é material acaba, o que é imaterial, como que acaba? Né? É isso que ele está chegando à conclusão. Eu acredito nisso. Né? Mas enfim, não é sobre isso também que a gente está falando. O que a gente está falando? Qual que é o resumo de tudo isso? Que a sabedoria, que é a melhor finalidade da educação, ou seja, a educação para a sabedoria é a finalidade da educação mais alta. Já houve na história gente que buscou a sabedoria e alcançou. Mas essas pessoas tiveram que ter como uma preparação para alcançar este grau da inteligência humana a partir de uma preparação muito forte e abstrata. Né? Forte no sentido de cada vez mais abstrato. Então a inteligência ela precisa ser treinada para a sabedoria. E por isso que nós precisávamos entender o que é inteligência. Tá? Hoje nós entendemos então que os sentidos eles favorecem a inteligência à medida que eles fornecem o material, que são os fantasmas, a fantasia, a imaginação. A imaginação já é um pouco abstração, mas não é uma abstração igual da inteligência. Perceber que a gente vê é uma coisa, agora perceber que a gente percebe é outra, já muito mais imaterial. Isso já nos mostra que nós temos uma inteligência. Justamente a inteligência é capaz de perceber as essências que são desprezadas, à medida que a gente não consegue percebê-las. E isso, a causa desse desprezo da nossa capacidade de abstração, se chama vício. A virtude favorece a abstração. Tá? E é aí que nós chegamos à conclusão que a educação para a sabedoria exige dois elementos fundamentais. O autodesenvolvimento intelectual, no sentido de uma abstração alta, mas também de virtude. Mas isso é o tema da próxima aula. Bom, vamos encerrar com Chesterton. Chesterton fala aqui da coragem como pressuposto para abandonar os vícios e assim libertar a inteligência. A gente precisa de coragem para largar os vícios
e aumentar a nossa inteligência. Olha o que ele vai dizer. A coragem é quase uma contradição em termos. Significa um forte desejo de viver, que toma a forma de uma disposição para morrer. Um homem isolado pelo mar pode salvar a vida arriscando-se no precipício. Ele só pode escapar da morte se for continuamente pisando a 1 centímetro dela. Um soldado cercado por inimigos, se quiser achar uma saída, precisa combinar um forte desejo de viver com uma estranha despreocupação com a morte. Ele não deve simplesmente agarrar-se à vida, pois então será covarde e não escapará. Ele não deve simplesmente aguardar a morte, pois então será um suicida e não escapará. Ele deve buscar a vida num espírito de furiosa indiferença diante dela. Deve desejar a vida como a água e, no entanto, beber a morte como vinho. Aqui nós chegamos num ponto que é o ponto-chave: a coragem. A coragem para enfrentar tudo isso que nós já aprendemos até aqui. Para enfrentar, por exemplo, essa máxima que nós aprendemos, que a inteligência ela é imaterial. E se nós quisermos utilizá-la bem, nós precisamos de coragem para buscar as virtudes. Mas isso, como eu falei, é o tema da próxima aula. Então, bons estudos e até a próxima.